Olá, paz do Senhor. Meu nome é Alexandra e eu desejo que o seu dia seja uma bênção, cheio da presença e do poder de Deus. E hoje eu quero conversar com você um assunto delicado, porém muito necessário em nossos dias, que é pais em processo de divórcio. Como lidar com os filhos, né? Como lidar com os filhos numa situação assim tão difícil, onde é muito doloroso, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando um casamento acaba, quando um divórcio acontece, traz muitos traumas, né? Para ambos os lados. E em meio a isso tudo, ainda tem os filhos. O que fazer? Bom, mas antes de começar a tratar sobre esse assunto com você, eu preciso muito que você me ajude a ajudar outras famílias compartilhando este conteúdo. Muitas famílias hoje precisam saber o que fazer, né, nessa situação. Muitas estão aí desorientadas e agindo até de maneira errada por falta de orientação. Então eu conto com você para que você me ajude a ajudar outras famílias compartilhando o conteúdo. Também, se você gostar, deixa aí o seu like, porque aí o YouTube entende que é um assunto relevante e passa para outras pessoas também, tá? Que você deixa aí o seu comentário, tá bom? Pois ele é muito importante também para nós. Também que você ative aí o sininho, perdão, de notificação, para que todas as vezes que estivermos aqui, você seja notificado. E se você não é inscrito, caso você goste do conteúdo, se considere a inscrever, tá bom? Bom, feito isso, eu vou tratar sobre esse assunto, né? Pais em processo de divórcio e em meio a isso tudo ainda tem os filhos. Como agir, como tratar com os filhos nessa situação? Bom, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte B do versículo, vai dizer assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aleluia. Diante do divórcio dos pais, né, a vida dos filhos, elas viram de cabeça para baixo, né? Por quê? Crianças, adolescentes e jovens que são submetidos a essa situação enfrentam um forte estresse, pressões, complexos e muita dor, desapontamento e insegurança, né? Porque não é fácil, né? Você tem ali o seu pai, tem a sua mãe, você está acostumado com eles vivendo ali debaixo do mesmo teto e de repente, né, de uma hora para outra isso muda. Aí a criança que estava acostumada a ter a presença da mãe e a presença do pai, agora só vai ter a presença de um, com quem essa criança for ficar, ou com o pai ou com a mãe, né? Então isso traz muitos traumas, muitas pressões, né? Muitas pressões complexas sobre a criança, né? E aí aquela criança que tinha a atenção do pai e da mãe, ou dependendo do casal, a criança nem tinha tanta atenção assim, mas só em ter a figura do pai dentro de casa, a figura da mãe dentro de casa, já dava um certo alívio para essa criança. E agora já não vai ter mais, né? Então, o que acontece? A comunicação, essa criança passa a não ter mais atenção, né? A comunicação passa a ser tensa e trucada. Onde havia amor, lealdade e companheirismo, surgem mágoa e desconfiança. E isso aí é muito importante os pais saberem, por quê? Irmãos, tem algo que acontece que é terrível. O pai e a mãe, quando eles se separam, o homem e a mulher, quando eles se separam, se eles não forem cristãos, o homem vai tentar curar a dor dele como? Indo para a rua, bebendo, passando a noite fora, ficando com uma, ficando com outra. A mulher também querendo sair daquela dor e querendo mostrar para o homem que está tudo bem, começa a sair com as amigas, também a passar a noite fora, né? Aí ficar colocando fotos na internet para mostrar para o outro que está tudo bem. Homem também, né? Começa a colocar foto na internet para mostrar para a ex-mulher que está bem, quando na verdade não está. Ambos estão indo para um caminho errado, porque o que eles tinham que fazer era
Primeiramente, se voltar para si, parar um pouco, não buscar ninguém, parar um pouco, olhar para si mesmo e ver naquilo que eles erraram. E a gente só consegue fazer isso se nós estivermos buscando em Deus. Ninguém consegue olhar para si e ver onde enxergou se realmente não tiver um norte, que é Deus em nossa vida. Então, eles querem sufocar a dor e para sufocar essa dor, eles agem dessa maneira. Só que eles conseguem mais problemas, porque além deles não estarem sendo tratados, eles ainda estão se envolvendo em novos relacionamentos que estão prejudicando, estão dando mais dor de cabeça, né? O que era para ser uma fuga, acaba sendo uma fuga, sim, mas de maneira a levar a pior. E com isso, o pai e a mãe deixam de olhar para a criança. A criança, nesse momento que mais precisa de atenção, por quê? Porque nesse momento, a criança, ela não consegue entender por que o pai e a mãe se separaram, né? A criança, às vezes, acha até que ela foi culpada pela separação do pai e da mãe. Então, essa criança, nesse momento, ela precisa que o adulto chegue para ela, essa criança que está passando por um momento de dor, essa criança que está passando por um momento de dúvidas, essa criança que muitas das vezes pode estar até mesmo se culpando pelo divórcio dos pais. Essa criança, ela precisa agora, mais do que nunca, da atenção do pai e da atenção da mãe. É preciso que o pai e a mãe chamem essa criança. E dependendo da idade da criança, tem meios de conversar. Quando a criança é mais nova, você tem que pegar a criança e um brinquedo da criança e com esse brinquedo ir conversando com a criança, explicando que o papai e a mamãe não estarão juntos no mesmo teto. Porém, o papai e a mamãe nunca vão deixar de amar essa criança, que o papai e a mamãe nunca vão deixar de serem pais. Eles não estão juntos, porém, ele vai ser pai para o resto da vida dessa criança. Ele vai dar amor, ele vai dar atenção, ainda que ele esteja distante da mamãe, mas o papai vai cuidar dessa criança. A mamãe vai ser a mesma coisa. Vai dar atenção, vai cuidar, só não vai estar junto mais do papai. Tá vendo? A linguagem tem que ser diferente. Quando a criança é uma criança maior, também tem que chegar para a criança, faz um prato que a criança gosta, sabe? Faz um prato que a criança gosta, assiste alguma coisa que a criança gosta, mas vai explicando para a criança que o papai e a mamãe não vão estar juntos, mas eles não vão deixar de amar essa criança. E que essa criança, de maneira alguma, foi culpada pela separação. Isso é muito importante. Você dá atenção ao seu filho. Você ouvir aquilo que seu filho está sentindo. Sabe? Quando seu filho te procurar para falar alguma coisa, não despreze o que o seu filho tem a dizer, ouça. Não acha que seu filho está de mimimi, não acha que seu filho está, né? Eu mesma já passei por isso. Né? Meus pais se separaram, né? Meus pais estavam separados e naquele momento ali, né? Eles passando por briga, um momento difícil, né? E eu lembro que meu pai falou assim comigo: ah, você agora está muito chata, tudo você chora. Mas eu estava chorando porque eu estava passando por um momento difícil. E olha que eu já não era tão novinho, eu já tinha 15 anos. Mas eles se separaram, as brigas eram constantes e eu me vi em situação difícil. Então, não quando seu filho, quando sua filha estiver chorando, quando seu filho, sua filha estiver expressando alguma dor, você como pai, você como mãe, procure ouvir e entender o seu filho. Não diga que ele está chorando à toa. Procure entender, procure compreender. Se você está precisando de ajuda, procure ajuda, sabe? Procure um psicólogo, um terapeuta, né? Mas não deixe passar. Trata isso, porque quando nós somos tratados, como nós ficamos curados, nós conseguimos levar a nossa vida à frente. Agora, quando algo em nós está errado, a nossa vida ela tende também a ficar ali empacada ali, né? Porque algo precisa ser resolvido. Então, nesse momento de dor,
Converse com o seu filho, ouça a dor do seu filho. Deixe ele expressar aquilo que ele realmente está sentindo. Isso é muito importante, isso faz parte da comunicação que deve existir entre pais e mães, independente se estão divorciados ou não. O pai e a mãe, ele tem que ouvir o filho, ele tem que procurar compreender o filho, ensinar o filho o caminho que deve andar, né? Naquilo que o filho está errando, ensina, mostra para o filho que ele está errado. Naquilo que ele está acertando, vai ali, faz um elogio, fala: meu filho, meus parabéns, minha filha, meus parabéns, você está no caminho certo, sabe? O pai e a mãe, eles têm que ser o norte do filho. Só que muitas das vezes esse pai e essa mãe também estão sem um norte, também estão sem uma direção. E por causa disso acaba falhando, né? Na educação dos filhos. Então, você que não é cristão, busque ao Senhor, se conheça através do seu Criador, porque se tem uma pessoa que te conhece de maneira assim única, de maneira que ninguém mais te conhece, nem você mesmo, às vezes você se surpreende com as suas atitudes, né? Mas Deus, ele te conhece quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Conheça-se através de Cristo. E você que é cristão, continue firme no Senhor, continue buscando no Senhor, continue com intimidade com Deus, busque a Deus em oração, busque a Deus em louvor, busque cada vez mais conhecimento, abra o seu coração para Deus, fala para Ele como você está se sentindo nesse momento, as dores, as mágoas, os traumas. Deus é um Deus de restauração, aleluia! Nós podemos ver isso, né? Não importa, haja o que houver, passa o tempo que passar, Deus é Deus de restauração, para Deus nada é impossível. Aleluia. Então, continuando aqui. A comunicação, né? A comunicação precisa ser uma comunicação sadia, né? Não pode ser uma comunicação truncada, não pode ser uma comunicação bruta. Precisa demonstrar amor por esta criança, ouvindo esta criança, conversando com esta criança, compreendendo, seja criança, seja adolescente, seja jovem. Porque como eu falei, né, quando os meus pais se separaram, eu já tinha 15 anos. E muitos traumas, principalmente por muitas brigas, que eles brigavam muito depois da separação, me causaram muitos traumas. Traumas que eu carrego até hoje e que hoje, que eu conheço a Cristo, é que eu estou sendo assim tratada, tá? Mas são muitos os traumas. Então, a comunicação deve ser a melhor, tá bom? Vamos lá. Devido ao divórcio, são obrigados as crianças, né? Olha só, devido ao divórcio, são obrigados a procurar apenas aquele com quem ficaram. Geralmente fica com a mãe, né? O problema dos pais repercute impiedosamente nos filhos, tá? Você, mulher, você, homem, está passando pelo problema do divórcio, só que isso está sendo muito pior para os seus filhos, né? Porque eles não pediram para nascer, vocês decidiram colocar ele no mundo e agora esse ser está sofrendo com a separação do pai e da mãe e eles precisam da sua ajuda. Então, olha, antes do divórcio, a rotina transcorria na normalidade, com os atropelos naturais de cada idade, porque cada criança tem, né, cada idade tem uma fase, né? Só que a criança vivia a vida dela naturalmente, mas agora algo inesperado aconteceu. Os pais se separaram. E aí vem um turbilhão de sentimentos nessa criança. Essa criança começa a ficar em dúvida. A criança não sabe o que vai acontecer com a vida dela, o que vai acontecer dali para frente, então ela começa a ficar em dúvida. Essa criança, ela começa a ter, tem crianças que começam a ter depressão, né? Tem crianças que começam a ficar solitárias, tem crianças que ficam inseguras. Então, dali para frente, a vida sem o pai e sem a mãe, sem os dois dentro de casa, a vida passa a ser difícil, tá? Então, vamos lá. Os filhos se sentem seguros por não saberem como será a sua vida dali para frente. E ainda há depressão, tristeza, irritação. E o que fazer para ajudar esse filho?
que se encontra dessa maneira, depressivo, ou muitas das vezes irritado, né? Ou muitas das vezes só na dele ali solitário, né? O que fazer? Bom, em primeiro lugar, os pais precisam ser sinceros na comunicação com os filhos, na realidade da situação, tomando muito cuidado para não passar a impressão, mesmo que inconscientemente, que os filhos são responsáveis pelo divórcio. Então, tem que ter cuidado, deixar bem claro para o filho que o papai e a mamãe estão se separando por questões de adultos. Os filhos não têm culpa nenhuma, né? E outra coisa, deixar claro para o filho que o pai sempre vai ser pai e que a mãe sempre vai ser mãe. E outra coisa, uma coisa que acontece com frequência que é muito errado. Você, mulher, não fale mal do seu marido para seus filhos, tá? Ele é seu marido, então você tem que entender que como pai, ele deve ser de maneira diferente. Então não fique falando para os seus filhos, seu pai não presta, você homem, não fique falando para seu filho, sua filha, sua mãe não presta, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Não. Lembre-se que ele vê a mãe de maneira diferente. Você, mãe, lembre-se que o seu filho vê o pai de maneira diferente. Então, né? Ou então, já que se separaram, não fique falando mal um do outro para os filhos. Isso faz muito mal para o filho. O filho não gosta de ouvir a mãe falando mal do pai, por mais que ele saiba que o pai errou, o filho não gosta. O filho não gosta de ver o pai falando mal da mãe, ainda que a mãe tenha errado. O filho não gosta. Então não faça isso, porque vocês estão causando muita dor ao filho ou à filha de vocês quando vocês ficam falando mal um do outro para seu filho. Não faça isso. O seu filho está passando em uma situação difícil que precisa de ajuda. O que ele menos precisa é vocês falando mal um do outro agora neste momento, tá? Então não façam isso, tá bom? De maneira nenhuma fique falando mal um do outro para os filhos. Bom, o que os filhos precisam nesse momento é de apoio dos avós, dos tios, dos primos e dos amigos. E o homem ou a mulher não podem inferiorizar o cônjuge na frente dos filhos, mesmo que ele ou ela não seja merecedor de uma imagem positiva. Foi o que eu acabei de falar, né? O casal deve tentar superar sua própria dor, desapontamento, desilusão, frustração e insegurança o mais rápido possível para o bem dos seus filhos. Ou seja, eles precisam se cuidar para que eles fiquem curados, porque pessoas curadas curam outras e pessoas feridas elas ferem. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala o que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de coisa ruim, quando você abrir a boca para falar, automaticamente aquilo ali vai sair, né? Agora, se você está com o coração leve, se você está com o coração alegre, o que vai sair são coisas positivas da sua boca, né? Então, lembre-se disso, a palavra de Deus fala. A boca fala o que está cheio o coração, tá? Irmãos, vai fazer um barulhinho agora? É o caminhão que está passando, tá bom? Então, vamos lá. Então, o homem e a mulher devem procurar serem tratados, né? Para superar sua dor, seu desapontamento, sua desilusão, né? E evitar até maiores transtornos, tá certo? Tanto ao ex-casal quanto às crianças, tá? Finalmente, os pais precisam se desdobrar para dar atenção a cada um de seus filhos particularmente. Porque cada filho tem um jeito, cada filho também vai reagir de uma maneira. Então, você precisa tratar com um filho de uma maneira e tratar com outro de outra. Você tem que observar o seu filho, conhecer o seu filho para saber como vai tratar com ele ou com ela, tá certo? Então, vamos lá. Às vezes, né, eles demonstram, as crianças, reações e atitudes agressivas. Outras vezes, essas crianças vão se tornar solitárias, quietas e carentes. Os adultos precisam observar seu comportamento e oferecer-lhes ajuda. Os pais jamais podem impedir que seus filhos expressem sua dor e externem seu sofrimento. Todo divórcio causa mudanças drásticas numa família. Ele desestrutura e desestabiliza a vida das pessoas.
apesar de todo o sofrimento pelo qual pai e mãe, marido e mulher estão passando, os pais precisam se superar e focar seus esforços em tentar ajudar aqueles que no momento estão sofrendo mais ainda do que vocês, que são os filhos. Bom, peça se você gostou, se te ajudou, né? Se você conhece alguém que está passando por esse processo que é tão difícil, que é tão doloroso, algo que nunca deveria acontecer, que é o divórcio, né? Por isso, irmãos, é tão importante o namoro. Gente, um casamento bem-sucedido ele tem que passar antes por um por um namoro bem-sucedido. Não pule a etapa do namoro. Não conheça alguém hoje, já se case logo, já vá morar junto logo. Não faça isso. Leve aí pelo menos uns 2 anos aí se conhecendo, sem ter relações íntimas, tá? Porque quando há uma junção carnal, não é só da carne, é uma junção da alma também. Então, tem que ver com quem você está assim, conectando emocionalmente, né? Então, tenha um relacionamento santo. Quando Deus fala para termos um relacionamento santo, não é porque Deus quer te privar do prazer, não. Ao contrário, porque Deus quer que você tenha um prazer maior. Deus quer que você tenha uma alegria verdadeira, algo que seja constante, algo que seja verdadeiramente satisfatório. Então, conheceu alguém? Não tenha um relacionamento íntimo com essa pessoa. Conheça, converse, né? Saia, se divirta, conheça essa pessoa através do diálogo. Procure ver o que essa pessoa, quais são as ideias dessa pessoa, sabe? Se essa pessoa tem a mesma ideia que você ou se essa pessoa só quer curtição. Então, conheça primeiro. Passe pelo namoro, um namoro santo, sabe? Um namoro sem carnalidade, porque aí você terá um casamento mais feliz, mais duradouro, né? Um casamento feito na rocha, né? De preferência conhecendo a Cristo, tá bom? Então, lembre-se, Deus é contigo para te ajudar. Deus, ele quer ser teu pai. Ele quer ser o teu ajudador e ele está de braços abertos para você, tá certo? Bom, compartilhe, deixe aí seu like, deixe seu comentário. Se você não é inscrito, considere se inscrever e até a próxima em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. A paz.